Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso O Mecanismo. Estamos começando agora uma jornada que será lindíssima, pode ter certeza, tanto para você quanto para mim. Início do nosso curso O Mecanismo. E aqui a gente vai falar muito sobre diversos assuntos. Vamos falar especialmente sobre junta médica e junta odontológica. E é um prazer. Eu preciso reconhecer que eu fico, ao mesmo tempo que lisonjeado, feliz, nervoso, é normal, mas pode ter certeza que o sentimento maior aqui é de prazer de poder saber que a gente vai falar de um assunto extremamente relevante, que você vai ter a minha dedicação total para falar sobre esse tema, onde eu vou passar todo o meu conhecimento e que tenho certeza que ao aplicar isso você vai conseguir mudar tanto a sua vida quanto a vida de outras pessoas. Mas antes de começar o nosso curso é necessário eu me apresentar, né? Eu me chamo Marco Aurélio Martins Mota, eu atuo na área da saúde desde o ano de 2008. Eu comecei na área como um representante de órteses, próteses, materiais especiais, em campo, visitando o hospital, visitando o plano de saúde, clínicas, cirurgiões, cirurgias in loco, foram centenas de cirurgias. Eu mesmo fui submetido a uma cirurgia ortognática durante esse prazo, esse tempo em que eu exerci essa linda profissão e que a gente vai falar muito disso ao longo do curso, porque a experiência cotidiana é que me trouxe até aqui e que me dá know-how, sim, de poder falar para você que esse é um assunto que eu me sinto apto a discutir, poder, junto com você, desenvolver e poder evoluir como experts no assunto. Desde 2014 eu sou advogado atuante, especialmente na área da saúde. Eu sempre digo que se minha mãe for presa, ela vai ficar presa, porque eu não sei fazer um habeas corpus. Desde minha primeira aula, eu já sabia que eu seria advogado, que eu seria na área da saúde. Então, todos os meus cursos, todos os meus trabalhos de academia foram voltados para a área da saúde, especialmente a área de planos de saúde, relações de plano de saúde, beneficiário de plano de saúde, até trabalho de conclusão de curso, práticas abusivas de operadoras de plano de saúde. Lembro bem das primeiras aulas, o professor perguntou: quem aqui quer ser juiz? Metade da sala levantou a mão. O promotor, outra quantidade levantou a mão. Quem quer ser advogado? Um outro levantou e falou: olha, se nada der certo, eu vou ser advogado. Mas eu levantei a mão porque eu sabia que eu seria advogado. É uma profissão lindíssima, tenho muito orgulho de ser advogado. Meu escritório é pequenininho, sou só eu que atuo e isso me dá uma vantagem. Eu tenho mais de 500 ações ajuizadas em meu nome, em que eu fui o patrocinador, e eu não terceirizo o serviço para nenhum outro profissional, assistente, estagiário, nada. E isso me dá know-how para poder te dizer que todos os dias eu falo sobre o mesmo assunto. Se é pequenininho, se só eu que atuo, sou só eu que escrevo. Então, evoluímos, vimos que as justificativas que as operadoras e os auditores, desempatadores vinham utilizando. Ontem falava sobre um assunto, hoje sobre o mesmo fato ele já fala de uma outra forma. Então esse aprendizado me fez chegar até onde nós estamos. E mais atualmente eu tenho o orgulho de dizer que sou autor do livro Juntas Médicas e Juntas Odontológicas, o justo como pilar de validade para esse mecanismo, aonde eu analiso e mostro com profundidade todas as normas que falam sobre isso, contexto histórico, e aborda esse assunto de uma forma não exaustiva, né? Mas não termina, é um assunto que se você for aprofundar, você chega longe, mas que nos chancela aí para dizer que sobre esse assunto a gente já falou muitas vezes e você aproveite essa experiência para poder aprender e se aperfeiçoar na área. Mas antes da gente começar o curso, eu quero te parabenizar
agradecer e parabenizar por ter feito essa escolha de adquirir o curso. O curso é todo digital, então nossa conversa vai poder ser toda aqui, aqui na plataforma tem acesso para comentários, então você vai conversar diretamente comigo e pode ter certeza, se você adquiriu esse curso, você próprio adquiriu esse curso, pode ter certeza, é um dos melhores investimentos que você pode fazer se você atua nessa área de planos de saúde e que realmente tenho certeza que vai valer a pena. E se você não ficar satisfeito, tem um prazo para devolução, não tem problema, é a lei, seguimos a lei e você pode devolver, mas eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que você tiver uma dúvida, você vai voltar aqui e falar, olha, o Marco falou sobre isso aqui lá no Desempatador, eu vou lá, vou conferir. Então, pode ter certeza que estou tranquilo quanto à questão de conteúdo e que você fez a coisa certa, parabéns. Se você não adquiriu o curso, mas sim você ganhou esse curso de alguém, agradeça a essa pessoa. Pode saber que essa pessoa acredita na sua evolução, ela aposta que você é um profissional que vai poder evoluir, é um profissional que vai fazer diferença na vida dos pacientes da clínica, dos beneficiários da operadora que foi disponibilizado para você, que você trabalha, do hospital, da empresa de OPME, empresa fornecedora. Se você, representante, que eu, com muito orgulho, fui representante por muitos anos, acho que a venda é uma coisa linda, desenvolve diversas habilidades. Se você é um representante e você está tendo acesso a esse curso aqui, fomentado pela sua empresa, pelo seu gestor, pelo seu gerente, agradeça a ele e pode ter certeza, ele acredita no seu potencial. O curso não foi barato, então dê valor a isso, ele está investindo em você. E por que esse curso se chama o mecanismo? Muitas vezes a gente vai voltar nessa pergunta aqui e essa palavra mecanismo ela vai ser chamada várias vezes. E tem razões técnicas e razões lúdicas para isso. A primeira razão é lúdica, dizer que um mecanismo, né, é aquilo que, um sistema que é todos os dias acionado para uma finalidade específica. E nós, eu, você, um auditor, um desempatador, somos as engrenagens que fazem esse mecanismo rodar e alcançar a sua finalidade, que é dar assistência à saúde de uma maneira sustentável, responsável e justa para os beneficiários que confiaram e contrataram o plano de saúde. O outro motivo de se chamar mecanismo é que a junta médica e odontológica, objeto do nosso estudo aqui, é classificado, e a gente vai aprofundar isso mais à frente, como um mecanismo de regulação, assim como outros tantos. Então, esse casamento do lúdico com o normativo contratual faz com que esse curso aqui se chama O Mecanismo. E eu te convido para entrar, fazer parte desse mecanismo. Qual é a finalidade do nosso curso, né? Entender a prática cotidiana das juntas médicas e odontológicas, aprender a atuar no mercado com o uso de método prático aliado ao conhecimento técnico, normativo e contratual e criar experts em juntas médicas e odontológicas que entendam o mercado e tenham o justo como referência. O nosso curso vai se desenhar da seguinte forma: o fluxo do nosso sistema, o fluxo do nosso mecanismo, ele vai se desenhar da seguinte forma. Antes de te explicar como isso aconteceu, eu quero te falar que essa aula aqui, eu já devo ter gravado ela umas 10 vezes, mais ou menos. Porque eu começava falando sobre determinado tema, sobre um problema casuístico aqui, uma resolução. Aluno aqui, ele não vai entender esse ponto se eu não voltar um pouquinho e falar para ele sobre o conteúdo histórico. Ele não vai entender se eu não voltar um pouquinho e falar que lá em 2000 aconteceu determinado fato, foi criada a ANS elaborou o rol foi desse jeito. Então, eu tive que voltar várias vezes, ainda que eu já tivesse estruturado o curso, eu tive que voltar várias vezes. Então, pode ter certeza que o curso está abordando tudo que você precisa saber para atuar, mais ênfase em junta médica, mas pode ter certeza que você vai ver aqui tudo que é necessário para você saber. Então, um exemplo disso é que a gente vai ter que entender toda a introdução de saúde suplementar. Você sabe o que é um plano de saúde?
Você fala, eu sei, então tá bom. Qual a diferença para a operadora de plano de saúde? Conceito muito básico e que, se você quer ser expert em junta médica odontológica, se você não souber o básico, você não pode passar para essa etapa. Então, nosso curso ele vai falar desde o início, uma introdução completa, conceitos de plano de saúde, rol da ANS, OPME, o conceito de OPME, mecanismo de regulação. A gente vai passar para uma outra fase de preparação para uma junta, quando a gente já começa a se familiarizar ali com como é que as juntas vão sendo feitas, atos pré-junta. Então, montando um pedido, porta de entrada, credenciada, auditoria, nomeação do desempatador. Depois a gente passa para, de fato, aqui, desenvolvendo o trabalho do expert em junta, que é a ênfase profunda, analisando o que é o desempatador, a competência de cada um, até o limite que ele pode ir, obrigações dele, modalidades de junta, questionamento, laudo da junta, a junta em si, E por fim, intervenções de terceiro, o que a ANS pode fazer, o que a justiça faz, como é que os conselhos profissionais entendem sobre junta médica e odontológica. Quem que precisa conhecer o mecanismo? Eu sou advogado e todos os dias eu ajuizo ações que vão ser analisadas por juízes. Imagine que determinado juiz não saiba com profundidade que o desempatador deve responder aos questionamentos do profissional assistente. Como é que o juiz vai decidir? Tinha uma desembargadora aqui em Brasília, TJDFT, Ana Maria Amarante, que ela falava que o juiz ele tem que saber sobre os assuntos pelos calcanhares, mas numa amplitude grande. Ele tem que saber sobre família, sobre vizinhança, sobre direito de crédito, comercial, cartório, documento, contrato. Ele tem que saber sobre tudo. Mas o advogado ele tem que saber com profundidade, não é no tornozelo. Ele tem que mergulhar com profundidade. E o que eu quero dizer com isso é que não só quem atua na área da saúde precisa saber sobre junta médica odontológica, mas todos que tocam nesse tema, todos que se defrontam com o tema de junta médica odontológica. Então, quem precisa conhecer o mecanismo? Os profissionais da saúde, obviamente, pessoal de hospital, médicos, cirurgiões, dentistas, secretárias. Olha, secretárias, se você é secretária e você recebeu esse curso do dono da clínica, pode saber, como eu disse no início, ele aposta em você. Você é extremamente importante nesse mecanismo. Você é uma engrenagem importantíssima. Porque imagine só, se o cirurgião ou a cirurgiã que você auxilia tivesse que largar a cirurgia, o corte, o implante, o atendimento do paciente para poder redigir documento, analisar prazo, entender que foi aqui nomeado, foram nomeados 4. Então você é quem vai fazer essa comunicação e entregar mastigado para ele só chutar. Então secretárias são importantíssimas, auditores e de plano de saúde, desempatadores. Eu não vou ser hipócrita de dizer bem assim, você não tem lado, o nosso curso não tem lado. Eu, obviamente, como eu defendo pacientes, o meu viés, ainda que de forma inconsciente, ele é na defesa do beneficiário. Eu não desconheço isso. Mas quando eu tomo essa consciência, eu olho também para a junta com o olhar de como é que a auditoria pode usufruir do curso e alcançar aquilo que é o justo. Esse é o ponto. O meu lado aqui não é o lado especificamente do paciente, é o lado do justo. Um exemplo, se o profissional assistente solicitou, superindicou um procedimento ou superindicou uma OPME, uma órtese e próteses materiais especiais, aqui ele não vai encontrar guarida. Nós não vamos defender aqui que ele tem o direito de solicitar, que ele pode ocultar determinado exame que comprovaria que a doença é pré-existente, que não teria direito. Não, aqui ele não vai encontrar isso. Então, o meu lado é o justo. E por o meu lado ser o justo, você como auditor e você como desempatador, gestor de plano de saúde, que atua nisso, você aqui tem abrigo também. Vamos discutir, vamos refletir para chegar ao melhor para o beneficiário de uma maneira sustentável. Se a sua alegação como auditor, como desempatador, ela é justa, eu vou brigar pelo seu direito até o fim.
Se ela for injusta, como a gente está vendo que está acontecendo, eu também vou brigar até o fim para que ela seja justa. Então, você também é muito bem-vindo aqui, ok? E operadores do direito, como eu falei, juízes, desembargadores, é um prazer recebê-los aqui com todo o respeito e dizer que estamos juntos para poder evoluir e depurar o melhor direito para todo o sistema e todo o mecanismo. Mas eu digo que esse curso aqui não é para você que não acredita que nada pode ser feito mais. Se você acredita, é assim mesmo que acontece, o Brasil é esse, o sistema é difícil, para não usar outra palavra, vamos manter a urbanidade, né? O sistema é difícil, o sistema é esse mesmo, não tenho o que fazer, eu nem vou responder isso aqui. Olha, não é para você esse curso, porque aqui a gente acredita que por meio da inteligência, por meio da lógica, por meio da normatividade adequada, o diálogo de fontes, se há um conflito entre Resolução Normativa 424, que fala de junta, e o conflito com a Resolução Normativa 2448 do CFM, que acabou de sair, e elas entram em conflito, vamos analisar o conflito das duas. Quem é que tem legitimidade para falar? Por que está errado? Por que está certo? Então, aqui a gente vai depurar o direito, a inteligência, para poder chegar no melhor. Então, esse curso não é para você chorão que não quer fazer, mas esse curso é para você que acredita nisso. Você, profissional que acredita que a sua indicação ela é correta, você acredita que aquilo que você solicitou vai ser o melhor tratamento para o paciente, você que auditor que não se sujeita às normas arbitrárias de uma operadora e fala, olha, isso aqui é uma criança que precisa sim de tratamento. Mas esse material é muito caro. Não me importa. Meu parecer, como profissional inscrito no CRO, que respeito o meu diploma, meu parecer é pela procedência do pedido autoral, ou seja, procedência do pedido de autorização da cirurgia. Então, esse curso é para você que quer chegar até o justo, ok? E por fim, eu apresento o nosso lema, e eu apresento aqui representado por uma imagem do coração. Eu sou um cara muito emotivo, sensível, sou sim. Antigamente eu pensava que isso era uma desvantagem e hoje eu enxergo como um ativo, como uma vantagem. Você tem sensibilidade, você tem um feeling para entender que determinada questão é justa, não é justa, o cheiro é justo ou não é justo. Então eu convido você a utilizar esse coração do mecanismo aqui e adotar o lema, que é o meu lema e que agora vai ser o tema de você também, agente desse mecanismo, engrenagem do nosso mecanismo, que é propor uma junta médica ou odontológica seja guiada pelo justo, pode parecer ingênuo e utópico diante de tantos interesses paralelos, mas a realidade só se altera quando cada um de nós assume o compromisso de fazer o certo. Eu assumi o compromisso de fazer o certo. E você assumiu? Tenho certeza que com esse curso eu vou, no mínimo, jogar luz para você escolher o caminho a ser adotado. E essa luz que eu vou jogar para você, ela é emanada por uma lanterna segurada por alguém que quer o justo. Se você quiser adotar um caminho do injusto, você pode até adotar de forma consciente, sabendo que o correto, sob a minha ótica e sob a ótica da nossa discussão aqui, se você adotar o certo, você vai entender que aquilo é o melhor. Beleza? Seja muito bem-vindo ao curso de novo e a gente já vai começar, vamos passar para a aula prática, né? Próxima aula a gente já começa a aula 2 e a gente vai fazer aquilo que eu falei. Vamos entender a diferença entre um plano de saúde e uma operadora. Que alegria! Seja bem-vindo e acredite no processo que a gente vai evoluir. Um abraço, até a próxima aula.